Bom dia, pessoal! Hoje então nós vamos construir alguns gráficos das funções trigonométricas que tem exercícios semelhantes na página 73 da nossa apostila. Então aqui, ó, vou desenhar três gráficos. O primeiro é a convencional, né, o seno de x, depois 1 mais seno de x e em azul aqui o menos 1 mais seno de x. Então como é que a gente começa? Primeiro, sempre desenhe o seno de x, marcando os pontos, ó, em 0 é 0, em π sobre 2 vale 1, em π vale 0, em 3π sobre 2 é menos 1 e em 2π vale 0. E aí a gente consegue ligando os pontos, tá? E eu só vou fazer a primeira volta aqui. Então eu tenho a função seno. Como é que eu vou construir ali a função 1 mais seno? É a ideia, esse parâmetro da ideia aquela do elevador, que vai subir uma unidade. Então aqui, ó, no 0 passa a ser 1, no 1 é 2, no π passa a ser 1, no 3π sobre 2, que é menos 1, passa a ser 0, e no 2π volta a ser 1 aqui. Marco os pontos e aí ligo para ter a minha função 1 mais seno de x. E agora na função menos 1 mais seno de x, é a mesma ideia, o mesmo procedimento, só que eu vou descer 1. Então aqui onde é 0 passa a ser menos 1, onde é 1 passa a ser 0, onde é 0 é menos 1, onde é menos 1 é menos 2, e aqui volta a ser menos 1 e mantenho o mesmo padrão. E aí a gente visualiza exatamente o que acontece com o gráfico. Então, pessoal, eu resolvi também fazer os gráficos no GeoGebra para ficarem com uma melhor precisão, né? E vou dar uma resumida em tudo aquilo que eu conversei com vocês. No primeiro momento aqui, a gente trocou somente, mexeu no parâmetro A, que modifica, permite a gente fazer as translações no gráfico, né? Modificando a imagem do gráfico. Então agora, gente, nós vamos desenhar a função seno, modificando, né, os parâmetros B. Esse parâmetro B, ele vai modificar a amplitude, que é algo que vocês vão ver em física, eu acho que é no terceiro ano do ensino médio no movimento ondulatório. Né? Então, o primeiro é o preto, que é o nosso convencional. Então, aqui é 0, aqui vai ser 1, aqui é 0 em π, menos 1 em 3π sobre 2, e em 2π volta a ser 0, e aí eu faço o meu gráfico. E agora em verde, nós estamos multiplicando por 2. Então, como eu vou ampliar, né, a minha amplitude vai aumentar. Então, ao invés aqui de ser 1 a função máxima, ela passa a ser 2. E aqui nos zeros ela se mantém, e aqui na amplitude, então, ela passa a ser menos 2. Então, o gráfico vai seguir essa... Então, amplitude, modifiquei a imagem da minha função aqui. Né? E agora, quando eu multiplico por 1/2 o seno, então, ao invés aqui, ó, vai ficar na metade, mais ou menos aqui, né? E aqui na metade. E aí eu reduzo, né? Eu diminuo a minha amplitude. Tem o gráfico do seno. O segundo, nós modificamos, foi o parâmetro B, onde mexe na amplitude do gráfico, né? Dilatando, no caso do 2 seno de x, e comprimindo, no caso do 1/2 de seno de x. Então, agora nós vamos mexer no parâmetro C da função. Lembrando-se que esse parâmetro, ele vai modificar com o período da função. Lembre-se que a formulazinha, né, do período é 2π sobre C. Além disso, se eu tenho aqui, ó, o multiplicado por 2, o meu arco, eu vou ter o período dividido pela metade. E se eu dividir pela metade aqui o meu C, eu vou ter o período multiplicado por 2, são inversamente proporcionais. Então, primeiramente, eu vou desenhar o gráfico do seno de x, né, que a gente já sabe, que são 0, aqui é 1, 0, menos 1 e 0 de novo. 1, 0, menos 1 e 0. Então, agora ligando os pontos, eu vou ter a função seno aqui. Agora, então, multiplicando por 2 ali. O que acontece com o período? Ela
fica dividido, né, por 2. Então vai mais rápido aqui. Então aqui que é o 1, 0. Ó, ela fecha todo o primeiro ciclo em π. E aí de novo, ó, 0. Aqui, desculpa. 1, 0, menos 1, 0. Outro pedaço. Se repete, né? Menos 1, 0. 1, menos 0, menos 1 é 0. Mais outro pedacinho. E por a mesma coisa. 1, 0, menos 1 e 0. Vai mais rápido. Agora, a verde é que quando eu multiplico por 1/2, o que acontece? Aí o período fica mais longo, né? Então aqui, ó, no π, ela é 1, aí no 2π ela vai ser 0, no 3π ela vai ser menos 1 e no 4π ela vai ser 0. Então ela fica assim. Certo? Então o que eu sugiro a vocês? Que sempre construam primeiramente o gráfico da função original, seja seno, seja cosseno, porque os parâmetros, as modificações, as alterações são as mesmas, para depois construir a função que vai ser pedida, certo? E no último, nós modificamos, foi o parâmetro C, que faz as transformações no período. No verdinho ali, nós multiplicamos por 2 o arco, e aí o que acontece? O período fica dividido por 2. E no azul, nós dividimos por 2 o arco e o período fica multiplicado por 2. Também a gente pode usar a fórmula ali que nós temos, que o período é igual a 2π dividido pelo módulo de C.